Bem-vindo ao Mar de Letras. Vasco Luís Curado regressa ao nosso programa a pretexto de um novo livro publicado e para, de certa forma, retomar a conversa que tivemos inicialmente em 2015. Vasco, bem-vindo de volta ao Mar de Letras. Obrigado. Já vamos chegar ao seu mais recente livro, As Declarações de Guerra. O Vasco, e eu lembro-me bem, tem a particularidade que nos confidenciou aqui na primeira entrevista de ter um romance que começou a escrever aos 12 anos e que já ultrapassava as 400 páginas e que guardou num baú. Não tem tido curiosidade de o espreitar sequer? Não. Há uma certa relutância por certas coisas do passado, um interesse misturado com repugnância. Porquê mexer naquilo? Uma coisa muito infantil, impublicável, que serviu como oficina de escrita. Nunca li, reli, nunca aprofundei o que lá está escrito. Se calhar há ali alguma coisa que me diz para não o fazer. Não sei bem porquê. E consegue ao menos perceber porque é que o guarda? Guardo tudo. Sou um arrecadador. Tenho aqueles traços obsessivos do arrecadador, não é? De conservar as coisas, relutância em deitar fora. Talvez um dia pegue naquilo, por curiosidade. É uma camada quase inconsciente. Já lá vão algumas décadas. Parece que aquilo está relegado para o inconsciente, mas faz parte de mim de alguma maneira. Muito bem. A sua obra chega agora, 5 anos depois, a um novo registro, vamos chamar-lhe assim, em que a realidade não dá espaço à ficção. Como é que lhe ocorreu a ideia deste Declarações de Guerra? Nasce do meu contacto profissional com combatentes do ultramar, ao longo de muitos anos, já lá vão uns 10, em que tenho tido contacto profissional como psicólogo com combatentes do ultramar. E à medida que fui tomando notas, percebi que estava ali um livro na forja, uma coleção de relatos na primeira pessoa, tão crus quanto possível, crus sem dourar a pílula, para mostrar a violência, não apenas a violência que possam eles, estes homens, ter praticado, até porque a maioria não era particularmente violento, mas para refletir a violência da situação em que estavam metidos. Serviço militar obrigatório, guerra. Achei interessante, não só do ponto de vista literário, se definirmos a literatura como o uso estético da linguagem, mas também como testemunho. Aliás, este aspecto é mais importante do que o primeiro, do que o estético. O testemunho de homens que foram votados ao esquecimento na nossa sociedade, a seguir ao 25 de Abril, por razões conhecidas, mas que devem ser ouvidos, devem ser escutados, porque fazem parte de nós. O país foi combatente, não foi apenas 1 milhão de homens no serviço militar obrigatório que foram combatentes. Foi o país todo, foi combatente durante séculos. Um sentimento de cruzada anti-islâmica, depois colonizar espaços e levar a civilização a povos que muito delas estavam necessitados, ou era assim que o regime acreditava. Um país que se definiu organicamente como imperialista e colonialista. De repente chegamos ao 25 de Abril e parece que tudo isso ficou esquecido e sobre estes homens recaiu todo o opróbrio. Eles é que foram fascistas, eles é que foram colonialistas, eles é que mataram pessoas noutros continentes, mas não, fomos todos nós. Eles que nem eram voluntários. Que nem eram voluntários, na sua esmagadora maioria. Como o 25 de Abril quis resolver essa questão colonial precipitadamente e não assumiu, não a integrou no todo da personalidade do país. Se as pessoas podem recalcar coisas, as nações também o podem recalcar. Se há uma personalidade coletiva, ela também recalca coisas. Mas seremos mais completos se assumirmos a violência que exercemos durante séculos em vários continentes, porque isso também faz parte da massa do nosso sangue. Estes homens, dos quais vamos falar mais detalhadamente mais à frente, e que no fundo são uma amostra desse 1 milhão de antigos combatentes, são, nos dias de hoje, vítimas dos estilhaços da guerra e dos estilhaços da revolução? Alguns, sim. Não direi todos, porque ser combatente não é exatamente sinónimo de ser traumatizado de guerra. Sim. Os estudos apontam para 15%
de combatentes terão stress pós-traumático ou alguma perturbação provocada pelo serviço militar no ultramar, que pode não ser stress pós-traumático. Significa que 85% não têm alterações significativas. Alguns terão, sim, decorrente do serviço prestado no ultramar. O Vasco falou-nos há pouco, e já nos tinha falado da outra vez em que conversámos, e aliás faz parte do seu percurso, que trabalhou durante 10 anos como psicólogo num hospital militar. As histórias na primeira pessoa, como falou há pouco, e com nomes reais, como que lhe apareciam do nada no dia-a-dia? No meu contacto com eles, Sim. apareciam, sim. Alguns estavam ali precisamente para falar sobre a guerra. Mas no hospital militar vi poucos combatentes. Porque o hospital servia sobretudo os militares no ativo, cônjuges e filhos dependentes. Os combatentes normalmente obtêm apoio psicológico e médico e social em organizações específicas De ex-combatentes. de ex-combatentes. Não propriamente os hospitais militares. Eram muito poucos os que tinham o cartão de saúde militar é que tinham acesso aos hospitais militares. Este seu livro recolhe os depoimentos de ex-combatentes. Do ponto de vista de quem deu contributos que o Vasco recolheu para esta obra, será que esses desabafos ou estas confissões terão contribuído para uma espécie de terapia? Sim, parte-se do princípio que falar sobre o assunto que incomoda a pessoa alivia o sofrimento. Sempre o que é traumático é aquilo que ultrapassa a capacidade que a nossa psique tem de digerir a angústia, de absorver essa angústia, tirando-lhe a carga traumática. Se a pessoa revisita o assunto, de cada vez digere um pouco mais a angústia. Embora em terapia de grupo seja mais eficaz do que individual. Eu trabalhei sempre individualmente com os combatentes. Recolheu 48 depoimentos para o seu livro Declarações de Guerra. Ficaram muitos de fora? Sim, acho que sim, mas agora não tenho ao certo o número. Talvez tenham ficado muitos de fora. Nós já vamos prosseguir a nossa conversa. Antes de continuarmos, vamos ouvir um testemunho recolhido no livro Declarações de Guerra. Tive de matar para não morrer, apesar de ser contra os meus princípios. Morriam pessoas inocentes que não tinham culpa do que se estava a passar. Alguma coisa mudou. Eu escrevia periodicamente à minha namorada, mas o conteúdo das cartas alterou-se. As palavras saudosas e afetuosas passaram a ser agressivas e de revolta. Numa emboscada, o camarada que ia ao meu lado morreu com uma granada que o atravessou de lado a lado. A raiva foi tal que apanharam um deles, fizeram-no prisioneiro e queimaram-no vivo. Não sou capaz de esquecer isto. Passo as noites a sonhar com esse homem que queimaram. Vasco, a propósito de um seu livro anterior, do qual falámos, O País Fantasma, em certa altura desse livro inspirou-se em pacientes. E recordo-me de eu ter ouvido dizer que deixou de fora a história traumática de um homem dado como morto e que acordou na morgue. Consegue perceber porque é que excluiu essa história nesse livro? No O País Fantasma? Sim. O País Fantasma, como era um romance tem que ter todos os fios bem encadeados, tudo tem que estar harmoniosamente construído. De modo que essa história, por alguma razão, não se harmonizava com o todo. Acabou por está aqui, neste. Mas aí no País Fantasma não se coadunava com a narrativa, com o fio narrativo. E é uma das 48 histórias que compilou, por assim dizer, no Declarações de Guerra, que é um livro que vive do relato de experiências de ex-combatentes. Olhando para este livro, descobrimos algo que é tão evidente que não precisávamos olhar para ele, mas que há um padrão comum, há um fio condutor único que tem, que une todos estes combatentes, que é pertencerem a uma mesma faixa etária. No mais, seguramente que encontrou uma diversidade social, económica e cultural que vai, digamos que de onde até onde?
Sim, a média de idades era 20, 21 anos. E depois há desde o indivíduo analfabeto até ao estudante da faculdade, que será alferes, por ter mais instrução académica. Desde o camponês rude até ao menino de família, mimado e protegido, que não sonhava apanhar-se naqueles assados. Desde o camponês habituado a disputar as bolotas com os porcos e, portanto, habituado a enganar a GNR, a saltar a fronteira em circuitos de contrabando, até ao menino mimado e protegido. Há uma grande variedade, embora predomine o indivíduo com baixa instrução, camponês, porque era esse o reflexo do país. 1 milhão de homens, é natural que na sua maioria fossem de origens rurais, humildes, com pais analfabetos e eles próprios com a 3ª classe. Alguns faziam a 4ª classe na tropa. O Vasco é um leitor obsessivo, por assim dizer, e é também um escritor com obra publicada e com, enfim, incursões em zonas diferentes, em estilos diferentes do que utilizou agora em declarações de guerra. Aqui estão histórias do real. Encontra na realidade histórias que desafiam até as da ficção? Sim, sem dúvida. Aliás, isso até é quase um clichê, que a realidade ultrapassa a ficção. A realidade é tão complexa, tem aspectos tão variados, que nenhuma mente individual, neste caso a mente do escritor, pode aspirar a essa complexidade. Pode apenas ser um observador atento do que se passa à sua volta. Agora, sozinho, não tem possibilidades de estar à altura da complexidade da vida real. No fundo, o que o Vasco fez foi disponibilizar-se para propor a 48 pessoas um exercício que era o de, à distância de décadas, olharem para trás e reverem-se naquilo que eram e fizeram no ultramar. Estes homens conseguem rever-se nos soldados que foram? Sim. O que é muito interessante, porque estamos a falar com um sexagenário ou septuagenário, mas a um certo nível latente da conversa ou da relação interpessoal, percebemos que ele ainda é o jovem de 21 anos. Porque ao longo da vida nós conservamos todas as idades anteriores. Aos 50 ainda temos alguns entre nós, o miúdo de 5, o adolescente de 16. Conservamos todas as idades anteriores da vida ao longo da vida. De modo que alguns deles, alguns não, todos reconhecem-se como aquele combatente que está ali cuja história está ali a ser narrada. Embora seja um relato retrospectivo. É um relato colhido 40 anos depois dos acontecimentos. E, portanto, é um relato, em muitos aspectos, adulterado pela memória, ou pela pré-senilidade, ou por aspectos ficcionais. Portanto, falarem do assunto foram acrescentando pontos. Portanto, não é um relato tão espontâneo como seria se fosse colhido em 75. Esse é um livro que nunca foi escrito e nunca o será, que era obter estes relatos, não dos sexagenários ou septuagenários, mas do jovem de 22 anos, recém-chegado do ultramar. Teria sido muito interessante. E falar com as mães, e com as noivas ou namoradas. Ninguém o fez, porque o país era outro, isso era impossível. Antes do 25 de Abril era impossível, porque se negava a própria existência da guerra. A seguir ao 25 de Abril... Seria mal visto. Seria mal visto. A seguir ao 25 de Abril era impossível, porque se quis precipitadamente esquecer a guerra. E seria mal visto de novo. E também seria mal visto, já por outras razões políticas. De modo que não se fez esse livro. Agora o que se pode fazer são relatos retrospectivos. Contaminados pela vivência de 4 décadas. Exatamente. Eles conseguem rever-se nos soldados que foram. Aliás, a sua imagem foi perfeitamente elucidativa. Guardamos dentro de nós tudo aquilo que já fomos. Mas uma questão diferente é, e eles conseguem rever-se como participantes naquilo em que participaram ou naquilo em que assistiram? Uns sim, outros não. Uns assumem o eu muito claramente.
e assumem-se no centro da ação, mesmo que seja violenta. Outros contam quase como se tivesse acontecido a outra pessoa. Pode ser uma defesa, ou pode ser outra forma de estar, interpor uma maior distância em relação às coisas, porque há pessoas que são assim mesmo, são mais reservadas, que são mais frias, há outras que são mais vibrantes, participam diretamente nas coisas, de modo que obtêm-se relatos de todo o tipo. Talvez predomine o relato mais distanciado e não tanto um relato realmente vivido, como se tivesse quase acontecido ontem. Talvez haja um distanciamento, que é a propriedade, o próprio tempo que impõe. E agora é a altura para passarmos de novo um olhar sobre o livro do nosso convidado. Vamos ouvir mais um excerto de Declarações de Guerra. Sonho com a guerra, que rebenta uma mina e fico sem ação, ou que tento tirar a cavilha de uma granada que está encravada. Vejo-me paralisado no meio do perigo. São sonhos com imagens de dor, uma aflição grande. Alguém que comeu uma granada e esta rebentou. Uma granada rebenta com 2 homens. Há sangue espichado por todo o lado, bocados espalhados. É uma moinha que nos vai matando, tirando a vontade de viver. O sonho é uma prisão. Um tipo acorda com aquela aflição, fica uns minutos a suar, depois passa. Acordo com um medo impressionante. Acendo as luzes, torno a dormir e a sonhar. Vasco, são ex-combatentes e a seguir ao combate, enfim, o final do combate foi precipitado, como todos sabemos, e já falámos, pela Revolução. Regressar a uma, vamos chamar-lhe, vida normal, foi o supremo desafio que foi colocado a estes homens? Podemos imaginar o que é ter 20, 21 anos, cumprir uma comissão militar de 2 anos a 2 anos e meio a milhares de quilómetros de distância, ser exposto a uma situação perigosa e violenta e depois regressar e ser imediatamente entregue às famílias. Criou problemas de ajustamento para muitos combatentes. Muitos persistiram para sempre, outros não, outros conseguiram ajustar-se. E depois não foram ajudados pelo país. Porque se antes do 25 de Abril se negava à própria existência da guerra, a seguir ao 25 de Abril quis-se ignorar estes homens. Ou então, quando se falava deles, era quase apontando-lhes o dedo como se fossem criminosos. Enquanto que a maioria da população quis fazer passar a ideia de que desde o 25 de Abril era progressista desde pequeninos. Que não é bem verdade, né? Antes do 25 de Abril, todos eram salazaristas ou alinhavam com o regime. No dia 25 de Abril foram à rua ver o que é que aquilo ia dar. No dia 26 já se diziam progressistas desde pequeninos. Mas estes não o podiam dizer, porque tinham estado lá, no ultramar, supostamente a matar pessoas, o que também não é verdade para todos. Portanto, este recalcamento que a sociedade lhes impôs pode ter ajudado uns a adaptar-se, porque estas coisas também são um pau de 2 bicos. Por um lado, o silêncio e o recalcamento ajuda alguns a adaptar-se, mas prejudica outros que gostariam de falar sobre o assunto, integrar essa experiência. Porque se ela estiver recalcada, está encapsulada e a emitir um prejuízo à pessoa. Portanto, foram prejudicados por esse silêncio geral. Porque apesar de ter havido o 25 de Abril, persistiu aquela mentira salazarista de que somos um povo de brandos costumes. Isso não é verdade. Não foi com a nossa brandura que construímos um império de séculos em vários continentes. Foi com a nossa violência. Mas o país não gosta de se ver como violento. Todos os povos formam uma ideia idealizada de si, formam uma imagem idealizada de si próprio. E o nosso país tem esta ideia de que somos um povo de brandos costumes, somos o bom colonizador, enquanto que os outros foram os maus colonizadores. Portanto, a violência que estes homens representavam, só por serem combatentes, tinha de ser reprimida, porque colide com a ideia que queremos fazer de nós próprios de que somos brandos. Nós não somos brandos, somos violentos. A nossa história é violenta do princípio ao fim, como a de qualquer país. Mas o país quis esquecer isso. O país que tinha sido combatente, agora não. Agora os combatentes são só estes e eles é que são maus.
Nós, os outros, somos todos impolutos. Porque o país é de grandes costumes, que é a ideia salazarista que sobreviveu ao 25 de Abril na mente da maioria das pessoas. Isto prejudicou, em geral, os combatentes. Ficaram envergonhados de falar do assunto. Se falassem é porque estavam a dar uma imagem negativa de si próprios. Não ajudou. E depois também não ajudou a orientação europeísta do país. De repente quisemos ser europeus. Sempre fomos europeus, mas organicamente éramos um país imperialista e colonialista. Agora queríamos fazer parte da Comunidade Económica Europeia, hoje União Europeia, critérios de convergência com os povos do norte da Europa, e então o passado colonial é para esquecer. Estes homens também são para ser esquecidos. Claro que isto não os ajudou na integração, não é? Ouve-se o Vasco falar e fica-se um pouco com a noção de que o inconsciente coletivo deste país podia usar muito bem um psicanalista. Sim, sim. Até porque se nós não integramos o que está recalcado ou reprimido ou aquilo que está no nosso inconsciente, somos incompletos, estamos amputados. Mas quisemos fazer isso por alguma razão com a nossa violência. A nossa violência atávica, por alguma razão queremos pintar-nos como bonzinhos. Quando na verdade temos as mãos manchadas de sangue, não é? Fomos os campeões mundiais da escravatura negra. Nenhuma outra potência se compara ao número de africanos que atravessaram o Atlântico nos nossos navios. Chacinámos milhões de índios na América do Sul. Quando fizemos do Índico um lago português, levámos a violência a todo aquele espaço que vai do Cabo da Boa Esperança até ao Japão. Mas esta violência coexiste com uma ideia de brandura, de inocência, de bondade, que não cola. Estes ex-combatentes, em particular estes que o Vasco ouviu para este livro, que tipo de apoio psicológico ou de ajuda é que têm? Têm algumas associações e alguns organismos que lhes dão apoio médico, psicológico e social, com a vantagem de ser providenciada essa ajuda por pessoas que conhecem o que foi a guerra colonial e podem entendê-los melhor do que, por exemplo, num centro de saúde ou num hospital generalista, onde os técnicos não têm qualquer sensibilidade ou conhecimento ou interesse pela guerra colonial. E estes organismos específicos para os combatentes têm essa vantagem. Os técnicos que lá trabalham conhecem o que foi a guerra colonial. Quando o Vasco terminou a recolha, a compilação e depois a publicação deste Declarações de Guerra, sentiu um trabalho terminado ou, pelo contrário, sentiu que ainda tem muito mais trabalho pela frente? Há muito mais para fazer. Acho que há muito ainda para escrever sobre a guerra colonial, sobre o colonialismo, sobre a descolonização, mais filmes para serem feitos, mais documentários. Tudo o que já se fez ainda é pouco comparado com o que se pode fazer. O assunto é virtualmente inesgotável. Eu ia justamente perguntar algo que tem a ver com isso. Nós vivemos uma longa guerra, uma guerra que teve pouco mais ou menos 13 anos, e esta guerra não deu lugar a uma profusão de filmes, de trabalhos académicos, de livros, e a maior parte dos registros que existem ou são discretos ou são autoapologéticos. Também nos está, de certa forma, a ser veiculada a informação de que há uma culpa enorme sobre todos nós e não só sobre os combatentes e que temos que expiar. Sim, talvez seja por haver esse sentimento de culpa ou essa má consciência que leva a não se querer abordar este assunto, ou a reprimi-lo ou a não trabalhá-lo tanto quanto ele merece. Basta dizer que as únicas imagens mais cruas que existem da guerra colonial, de uma situação de combate, foi feito por uma equipa francesa, na Guiné, que passou quase despercebido ao regime. E estes repórteres franceses é que puderam colher um momento muito tenso, vivido na picada, na guerra, uns minutos ali. Não existe mais nada feito por portugueses. Porque, para já, o regime sustentava que a guerra não existia. Portanto, não podia filmar a guerra ou fotografá-la. E a seguir, era preciso esquecê-la.
de modo que o que há é muito pouco. Tem razão, há poucas coisas e é preciso trabalhar mais estas coisas. Será o sentimento de culpa? A má consciência? É possível que o seja. Vasco, para terminarmos, vê este capítulo colonial, por assim dizer, literário terminado, ou pelo contrário, a partir da realidade, pode ser que venha aí ficção para partilhar connosco? Sim, gostaria de voltar ao tema colonial e da guerra colonial, mas tenho um projeto ainda muito incipiente, mas seguramente voltarei a esse tema. E, nessa ocasião, seguramente voltará também a sentar-se aqui nessa cadeira do Mar de Letras. Vasco, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. E assim terminamos mais um Mar de Letras. Foi ótimo contar com a sua companhia, que, como sabe, não dispensaremos na nossa próxima emissão. Eu despeço-me. Até lá.